Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês como criar um programa com interface gráfica utilizando Python, utilizando PyQt e o Qt Design. Então, no final dessa aula, vocês serão capazes de fazer um programinha como esse aqui, ó. Conversor de temperatura Fahrenheit para Celsius, onde o usuário entra com um valor e aí ele apresenta o valor em Fahrenheit e ele apresenta o resultado da temperatura em graus Celsius. Então vamos lá. Para a gente construir esse programa, primeiramente a gente precisa entender o que é o PyQt, o que é o Qt Design, né? Para a gente poder fazer uma interface gráfica, um programinha com interface gráfica no Python, já que a gente vai usar o PyQt. Então o PyQt basicamente é uma biblioteca que serve para a gente fazer a interface gráfica em Python. Tecnicamente, essa biblioteca ela foi empacotada da linguagem Python a partir da biblioteca Qt. Então, existe uma biblioteca Qt que é utilizada no C++ para a criação de interfaces gráficas no C++. E aí essa biblioteca Qt foi empacotada, né, para ser utilizada na linguagem Python, por isso que ficou a biblioteca PyQt. E aí, entendido o que é o PyQt, né, que é a nossa biblioteca para a construção de interface gráfica, basicamente o Qt Design é só uma ferramenta para a gente desenhar a interface gráfica. E aí, para fazer o desenho da interface gráfica, você vai utilizar vários componentes. E esses componentes é do módulo Qt WideGuess, né, que esse Qt WideGuess, que é um módulo do PyQt, ele fornece para o usuário vários componentes, como por exemplo, componentes de botões, componentes de entrada de texto, de label, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui esse projeto aqui, ó. E aí eu quero agora usar o PyQt aqui. Então vamos instalar a biblioteca PyQt e vamos instalar a ferramenta Qt Design. Então você vem aqui em File, vem aqui em Settings, aqui no interpretador Python. Você vai vir aqui, ó, em Mais. Então aqui você vai digitar PyQt5 e você vai instalar essa biblioteca aqui, ó, PyQt5. E depois que você instalar o PyQt5, você vai instalar o PyQt5-tools, tá? Essa que eu estou selecionando aqui. Demora um pouquinho para instalar, basta você clicar aqui e colocar aqui Install Package, ok? Depois que ele terminar de instalar, vai aparecer uma mensagem aqui verde. E assim vai acontecer para o PyQt5-tools, tá? Se você quiser também instalar o tracinho stubs, tá? É importante, porque vai dar umas dicas na hora que você estiver programando aqui. E aí é só basicamente esses três. Não confunda, tá? Esse aqui, ó, não tem o tracinho, mas tem que ser esse aqui com o tracinho. Bom, depois que você fez essa instalação aqui, a instalação foi bem sucedida, então você já completou o primeiro passo. Você só precisa fazer isso uma vez. Vai aparecer aqui as ferramentas que foram instaladas, PyQt5, PyQt5-tools. Teve alguns outros pacotes que foram instalados, mas aí foram instalados automaticamente. Basicamente, manualmente, você vai escolher esse aqui, vai instalar, e vai escolher esse aqui e vai instalar. Ok? Se por um acaso der algum problema na instalação, tente atualizar o pip do pacote pip aí que você está usando, tá? Eu estou usando aqui o 21.01 e não tive nenhum problema aqui no Windows 10, ok? Então vamos lá. Instalou, está aqui instalado, ok? Aí no seu projeto vai aparecer aqui em External Libraries, tá? Aqui, ó, no Python, no caso eu estou usando aqui o 3.8, na minha pastinha aqui, ó, PL 2020, que é a minha pastinha de root, que está aqui. Então eu venho aqui, ó, em lib, dentro de PL 2020, que é o nome do meu projeto. Vem aqui em lib. Em lib aqui eu venho em site package, tá? Depois eu entrei em Qt5/application, depois Qt, depois bin,
E aqui eu encontrei o programinha design.exe. Então, esse caminho aqui todo é onde, quando você instala o PyQt5 Tools, é onde ele coloca o design.exe. O que é esse design? É o nosso Qt Design. A gente não vai desenhar a interface gráfica depois que a gente instala as bibliotecas, então é hora de desenhar a interface gráfica. Quando chega aqui, olha, eu venho aqui na pasta bin, ó, clico com o botão direito e venho abrir em, e aí eu coloco aqui, ó, Explorer. E aí ele vai me abrir aqui no Windows Explorer, tá? O local aqui, ó, bin. E aqui, ó, design.exe. É esse programinha aqui. Quando você dá 2 cliques nele, ele vai abrir nosso programa para desenhar a interface gráfica. Você pode criar um atalho, deixar ele na área de trabalho. Fica mais fácil de você achar esse programa. Bom, quando ele abre o programa Qt Design, lembre-se, né, que estamos no segundo passo, que é desenhar a interface. Então aqui é só o desenho, então a gente vai se preocupar com os desenhos. Então eu vou escolher aqui, ó. Aqui tem algumas caixas de diálogo já prontas, né, com alguns botões embaixo, botões na direita, sem botões, e tem aqui a Main Windows, que é a nossa janela principal aqui. Eu vou escolher essa aqui, Main Windows, tá? E aí eu clico aqui, ó, em Create. Bom, quando eu crio aqui, eu vou diminuir essa janela. Isso aqui já vai ser minha interface gráfica do meu programinha, vai ser meu conversor de temperatura. Perceba que esse main window é o nome do nosso objeto, que é da classe, ó, QMainWindow. Então eu posso vir aqui em Object Name e aqui eu coloco o nome do meu programa. Eu tenho aqui, olha, tem barra de menu. Essa barra de menu é quando a gente quiser fazer um programa que tem esses menus aqui, olha. Você pode criar programas como esses, assim, que tem esses menus com atalho, etc. E tem o status bar, que é a barra de status. Eu não vou querer nenhuma das duas. Eu posso remover aqui, ó, o menu, botão direito. Removo aqui, ó, remove status bar, beleza? Bom, removi. Aí eu venho aqui Windows Title, que vai ser o título da minha janela aqui. Aí o que é que acontece? Lembra que eu falei que essa ferramenta era baseada no módulo Qt WideGets, né? É justamente, tudo isso existe dentro desse módulo Qt WideGets. E aí você pode usar aqui no Qt Design tranquilamente. Ó. Então eu vou colocar aqui um push button. Colocar outro push button. Nesse push button aqui, eu vou chamar Object Name, né? O nome do objeto. Ó. Eu vou colocar aqui botão converter. E aí o text dele vai ser converter. Esse aqui, eu vou colocar o texto dele, vai ser sair. E o nome do objeto dele, que eu vou usar na hora que eu estiver programando lá no Python, né, lá no PyCharm, vai ser botão sair. Certo? Então eu tenho o botão converter e o botão sair. Aqui tem um monte de componentes, né? Venho aqui em Label e venho aqui no Line Edit. Nesse primeiro label aqui, eu vou colocar um texto. Bom, aqui tá aqui, ó. Basta dar 2 cliques, ó. Você consegue alterar esse label. Bota o texto que você quiser aí. Essa aqui, esse Line Edit, né? É a minha caixinha de edição, onde o usuário vai entrar com um valor aqui. Vou pegar outro label. Bom, aqui eu posso alterar a fonte dele, botão direito, Change Rich Text. E aqui eu posso aumentar. Eu posso alterar também a cor. Aí o nome dessa caixinha aqui, eu vou chamar aqui de
Pode ser entrada tempo, que é a entrada da temperatura. Na hora que eu for programar, eu vou saber que aqui é a entrada da temperatura. Bom, gente, aqui vocês podem desenhar a interface do jeito que vocês quiserem, tá? É muito tranquilo de fazer isso. Aqui basta arrastar os componentes. Agora tem que saber usar os componentes, né? Não é só arrastar e deixar a interface, porque você também tem que dar vida à interface gráfica. Quando o usuário clicar no botão sair, clicar no botão converter, vai fazer o quê? Você tem que saber programar, tá certo? O importante é que cada componente aqui do Qt Design você pode arrastar para suas janelas ou mais de uma janela, e todos os componentes, né, que são baseados no módulo lá do Qt WideGet, ele tem as propriedades dele aqui, os valores, né, que é o que eu estou mexendo aqui, ó, mexi aqui na fonte, mexi no text, mas tem uma série de outros componentes, por exemplo, tem um tooltip, né, que é aquela dicasinha que aparece quando você passa o mouse em cima. Pode, por exemplo, aqui alterar um evento do mouse, quando você passar o mouse em cima, ele mudar de cor, o botão. Pode alterar aqui as cores, enfim, você pode fazer uma interface bem rica, igual que vocês veem por aí. Por exemplo, essa barra aqui de atalhos pode ser feita. Pode criar um programa bem completo. Bom, aqui no botão sair, eu vou ver se vai dar certo, mas vou usar logo um recurso aqui que eu gosto, que é o Signal Slot Editor, né? Então, o que é que acontece aqui? Aqui você já pode dar alguns comandos e ele já fazer a interface, já fazer a programação desse comando, né? Por exemplo, botão sair, ó. Quando eu enviar o botão sair, é o objeto, ó, o botão sair. Qual é o sinal que eu vou dar para ele? Vai ser o evento, por exemplo. Quando eu clicar, ou seja, quando eu clicar no botão sair, eu quero que o meu conversor é o que? É a main Windows, né? A janela principal. O que é que ela vai fazer? Vai fechar. Isso aqui já estou programando aqui um botão padrão, que é um botão de sair, certo? Mas tem vários outros eventos que você poderia usar aqui, ó. Pressionar, quando você soltar o botão. E não só com o botão, né? Você pode fazer isso com qualquer objeto. Aqui no caso no converter eu não posso fazer porque eu vou ter que capturar o dado daqui, né? Então eu vou fazer a programaçãozinha lá no PyCharm. Então fiz a minha interface gráfica, vou salvar a interface gráfica. Lembrando que nessa etapa 2, quando eu faço essa interface gráfica, o Qt Design ele salva o desenho numa extensão .ui. Extensão UI. Então eu vou aqui, ó, salvar. E vou procurar a pasta onde está o meu projeto, tá? Essa interface gráfica. Vou salvar em aula PyQt. Então eu vou se chamar de Conversor UI. Ó, tá aqui, ó, a minha pasta aqui, ó, Conversor UI, ó. Beleza? Então esse é o meu desenho. Agora eu preciso converter para a linguagem Python, né? Esse desenho aqui, só quem entende é a ferramenta Qt Design. Botão direito na pasta. E eu vou colocar aqui, ó, abrir no terminal. Pronto. Ele abre aqui no terminal. Eu faço PyUIC5. É a minha ferramenta para converter um documento, um arquivo UI para um arquivo Python. Então vai ser conversor.py. Esse "-o" aqui é o output, né? A saída vai ser em conversor.py. Então converta esse arquivo aqui, o UI, né, para um programa, para códigos em Python, né, que a biblioteca PyQt5 vai entender. Bom, beleza, deu certo. Ó, aqui não aconteceu nada, mas se você atualizar aqui a pasta, ó, eu cliquei aqui uma vez e atualizou, ó, conversor Py. É justamente esse código aqui que gera. Então, qual a importância do Qt Design? Você vai fazer toda aquela programação, toda aquela interface gráfica, só desenhando. E depois você vai converter para Python. E está aqui o seu programinha em Python. Está todo pronto. Ó. Até o botão sair já está ok. Ó. Certo? Perceba que, né, esse módulo aqui, ele não é executável, porque ele só tem a classe. Ó. Você tem que criar um objeto dessa classe para você poder executar.
Então, existe um processo padrão que a gente faz, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. Então, pessoal, eu preciso realmente adicionar esses códigos aqui, tá? Basicamente, serão os mesmos códigos que a gente utiliza na maioria das vezes, se a gente for trabalhar com main Windows, com a main Windows. E o importante dizer é que nessa linha 43 aqui, ó, esse UI conversor aqui, tem que ser o nome da classe que foi criada aqui, ó, o UI conversor, e o nome dessa classe, tá? Então tem que ser o mesmo nome dela. Se o nome dessa classe mudar, você tem que mudar aqui, beleza? Bom, depois basicamente você está criando aqui uns objetos e está dizendo que vai ser executado um aplicativo com interface gráfica que vai ser componentes que vão estar na main Windows. E aí depois você vai mostrar aqui para o usuário e o aplicativo ficar rodando enquanto você não der nenhum comando de fechar lá na interface gráfica. Beleza? Os comandos basicamente são os mesmos. Então vamos dar início aqui à nossa aplicação, vou executar só para ver. Beleza, nossa aplicação aqui, e você vem aqui, ó, sair, ver se está funcionando. Sair está funcionando, tá, beleza. Vamos programar agora o botão converter. Ele vai pegar um dado que está nessa caixa aqui e vai converter para graus Celsius e apresentar numa caixa aqui de interface gráfica para o usuário, certo? É isso que o botão converter vai fazer. Vamos dar vida a um botão. Então, primeiro você vem aqui na classe, tem aqui o Setup UI, tem um RedTranslate, né? Vamos aqui em Setup UI. Aqui eu vou fazer assim, ó. Isso eu estou dentro do método Setup UI, tá? Botão converter, clicked, connect, vou botar aqui só converte. Beleza? Então, basicamente, quando o usuário clicar no botão converter, né, ele vai chamar esse método convert. Esse método convert eu ainda não fiz, mas vou fazer agora. Então, aqui dentro mesmo da classe, certo? Tudo você vai trabalhar dentro da classe. Então, ó, temperatura. Vou criar uma variável aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Entrada temperatura, text. Lembra que o componente de entrada temperatura é o line edit, aqui ó, que eu coloquei para entrada temp. Então basicamente eu estou pegando o texto que foi digitado pelo usuário, estou convertendo para inteiro e colocando dentro da variável temp. Vou fazer aqui a fórmula para converter para Celsius. Vou exibir numa caixa de mensagem. Então como é que eu vou fazer? Vou criar aqui um objeto, message por exemplo, que ela tem um componente que é o que? Message box. Todos esses componentes é importante vocês aprenderem, estudarem, tá? Ó, já pede aqui para instalar, ó, para importar, melhor dizendo. Vou importar, message, vou setar um ícone. Vai aparecer um ícone de informação. Poderia ser um ícone, uma mensagenzinha de erro, aí você colocaria uma imagenzinha de erro, que é um xizinho vermelhinho. Poderia ser o de aviso, que é lá amarelo. E esse de informação, no caso vai ser só para informar para o usuário, né? Não é de erro. Vou deixar esse ícone aí. Vou setar o título da caixa. E vou setar o texto, né? O set text. Aqui eu vou colocar o texto que vai aparecer para o usuário. Só aceita string, tá? Bom, depois que eu faço a minha mensagem na caixa de texto, ó, coloquei o ícone, vai aparecer, coloquei o título da caixa de mensagem, coloquei o texto que vai aparecer, ó, resultado, temperatura, Celsius, né? Eu executo. Então é basicamente isso, nosso programinha. Ficou aqui o método convert. Vamos executar. 50 graus Fahrenheit, por exemplo, converter, resultado, 10 graus Celsius. Ok?
Porque, ó, lembra do título, ó, um título, resultado, information é um I, né? Poderia ser warning, aviso, poderia ser erro. É bem completo, tem muitos componentes, muitas opções aí no PyQt, no Qt Design para a gente utilizar, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.